Come on boy, tsurai toki hodo come on boy. Metal Dog, Tengen Sentai Changeman. Flash, 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 flash. Tokyo Koeroso e cara, muito mais. Sem contar o Garatiga Take Me Higher. Nossa, aqui mostrando, galera, uma publicação, saiu ali mais ou menos de 2004, 2005, um lançamento da ZN Editora, como aqui ó, a número 1, falando de Tokusatsu, mas mais dos Tokusatsu que vieram na década de 80 mais pra frente. E depois da vinheta vamos falar um pouquinho sobre essa revista, única edição, bem bacana, sobre Tokusatsu, com o nome de Gyodai. Vamos lá. Aqui mostrando já na capa, tá falando justamente aqui, ó, a explosão dos heróis japoneses no Brasil, com entrevistas, fichas de série, programas de TV. Temos também aqui colunas mostrando o grande Hiroshi Watari, nosso eterno Charivan, Boomerman, Spilvan, dentre outros. Já viram ele em Veka Sigma, muito bacana também. O grande Hironobu Kageyama, excelente cantor, excelente artista, que está presente aí até hoje, cara, nos presenteando com ótimas canções ali dentro do mundo de Garou, com a banda Jump Project, e também, né, cara, com demais projetos aí dele e da galera. Mas vamos lá falar um pouco sobre essa revista com o nome curioso de Gyodai, tá? Justamente aqui na edição, quem era o Gyodai? Se você está com essa revista em mãos, tem a obrigação de saber, pois o monstrinho de apenas um olho que agigantava criaturas que emprestou seu nome para a nossa publicação por ser um ícone de geração, que nós batizamos de Geração Manchete. Por quê, né, galera? Assim, o grande estouro de Tokusatsu novamente no Brasil se deu ali em 1988, quando trouxeram Jaspion e Changeman. Gente, muita atenção nisso, tá? Não foram os primeiros Tokusatsu no Brasil, não é isso. Tá? Tivemos muitos outros aqui, muitos sim. Nós estamos falando de Spectreman, Ultraman Jack, aqui conhecido como Regresso de Ultraman, o próprio primeiro Ultraman, Vingadores do Espaço, Goldar, tá, que nós estamos falando, o Robô Gigante, ok? Dentre outros, cara, que chegou aqui no Brasil. Não podemos esquecer também do grande National Kid, ou National Kid, ok? Só que, galera, teve um novo boom com os Tokusatsu na televisão brasileira. E esse novo boom se deu à receptividade às grandes séries de 88, que veio Changeman e Jaspion ali, nos presenteando nas tardes da Rede Manchete. Essa iniciativa, como eu disse, é da ZN Editora, Gyodai aqui número 1, e olha só quem que era dos editores, ó, o grande Ricardo Cruz, Rodrigo Guerrino, e nós temos aqui ainda, ó, na direção de arte, projeto gráfico, Eurico Kenji Sakamoto. Tem também o Eduardo aqui como colaboradores, o Eduardo Costa, o Renato Siqueira, que já trabalhou também em algumas colunas da revista Herói, tá bom? E como eu disse, foi uma grande iniciativa, porém, gente, a única, tá, que saiu. Não teve outros números da Gyodai, pelo menos que eu saiba. Fiz umas pesquisas e tudo mais, mas não vi dando continuidade ao projeto, infelizmente. Então, vamos aqui falar exclusivamente dessa revista com as suas curiosidades sobre Tokusatsu, ok? Vamos lá então. Aqui, ó, uma grande, já na primeira página, nessa aqui, ó, Tokusatsu Nacional. Conheça os obscuros heróis brasileiros feitos à moda japonesa. O que já era de se esperar. Essa revista, quando ela saiu, ela estava ainda na época do Orkut. Tinham grandes comunidades no Orkut sobre diversos, né, variados assuntos. E, logicamente, dentre eles tinha também o Tokusatsu. E foi até justamente lá também que muitos desses heróis brasileiros, né, assim, inspirados na produção Tokusatsu japonesa, saíram. Então nós temos ali o Defender, nós temos o Insecto-san, tá bem ele aqui, ó, Insecto-san saiu há pouco tempo agora, uma revista em quadrinho dele, teve a apresentação dele nos canais aí como dos meus amigos lá da Resistência Tokusatsu e tal, com entrevista falando sobre os projetos. Nós temos também os Guardiões do Poder, nossa gente, é uma infinidade, mas aqui na época nós tínhamos o Insecto-san, o Cosmo Patrol, nós tínhamos também o Blast Ranger, tá? E o Defender. Todos esses, pelo menos a grande parte deles aqui, eu vi eles no Orkut, tá bom? Então, assim,
justamente grandes iniciativas feitas de fã para fã, com séries produzidas aqui no Brasil, caramba, com um orçamento muito baixo, efeitos especiais para quem gosta de fazer aquelas comparações muito abaixo também do que se via em produções originais, mas para uma iniciativa brasileira por pura influência a esse grande mundo de heróis japoneses, cara, valia muito a pena dar aquela conferida. Não se compara aos grandes efeitos e recursos que se tem hoje para você poder estar produzindo sua própria série, seu próprio filme, mesmo ali no meio digital, tá bom? Mas aqui do lado nós temos o The Tokumen, a entrevista com Shocker Ono. Cara, esse artista, ele aparece muito como um mestre de cerimônia nos grandes DVDs de shows de Tokusatsu, que era muito promovido lá no Japão, ainda continua sendo, não sei se ele ainda continua lá, mas em muitos ali, ó, desde do Super Spirits 2000, Super Sentai Spirits 2004, Masked Riders, tem também que é o outro, Metal Hero Spirits, algumas coisas assim. O grande Ono, ele fazia ali o mestre de cerimônia, um baixinho que foi dublê e participou de episódios de Kamen Rider também. Tá? Aqui no caso, tem uma entrevista com ele falando sobre como que ele se tornou um grande fã de Tokusatsu, né? Falando também qual que era a impressão dele em relação ao Jaspion e o Changeman, que fizeram tanto sucesso no país como no Brasil, e ele nunca tinha vindo ao Brasil, então ele deixa aqui as suas opiniões. Tá? Aqui uma coisa muito bacana, quando eles terminam a entrevista, é para ele deixar um recado, né? Aí aqui ele agradece por amarem os Tokusatsu do Japão. Eu, como japonês, fico muito feliz e orgulhoso, né, de que muitos seriados japoneses atravessaram nossas fronteiras e marcaram várias gerações. Cara, o que é verdade, não tem nem o que ver. Apesar de todo esse produto feito diretamente para o público específico japonês, ele ganhou o mundo realmente atravessando as fronteiras, tanto que nós aqui somos amantes desse gênero até o dia de hoje, né? Aí aqui a geração Manchete, anos incríveis. Aí justamente mostrando dessa geração Manchete as séries que vieram para o Brasil ali logo depois do Jaspion e do Changeman. E aqui, ó, vamos ver se vocês já reconhecem quem é. Ah, esse aqui é muito fácil. Esse também é muito fácil. Para falar a verdade, quem acompanha, tudo aqui é muito fácil, né? Aí aqui mostrando, falando sobre como é que era o contexto em relação a heróis japoneses que já haviam passado no Brasil antes da chegada deles na Rede Manchete, tá? Logo aqui do lado nós temos também falando sobre a Pedreira Surrada. A Pedreira, gente, é um lugar lá do Japão onde muitas séries tiveram seus takes filmados nessa região. O grande Ricardo Cruz teve a oportunidade de estar lá. Ainda ali quando ele chegou até a trabalhar na revista Herói, eles chegaram a fazer uma entrevista com ele tinha trago uma pedra até. Hoje em dia o Ricardo ele faz aí excursão, né, promove excursões para o Japão justamente para visitar muitos pontos referentes a onde foram filmadas várias cenas desses tokusatsu tão queridos aqui. Dentro aqui nós temos, ó, umas cenas de Jaspion, Kamen Rider Black, que aqui no Brasil foi muito conhecido como Blackman ou Black Kamen Rider, como foi feito na primeira dublagem, tanto que na sua sequência do Kamen Rider Black RX, o nome ele já está, vamos dizer, corrigido, né, na sequência, Kamen Rider Black RX, ou no caso aqui o certo seria Kamen Rider Black, aqui no Brasil, Black Kamen Rider, né? Os Gogoro Fives, que passaram na Bandeirantes, o Inspector, Maskman, o Metalder novamente e o adorado Jiraiya. Já na página seguinte nós temos entrevistas com percussores que deram esse pontapé aí para transformar o Tokusatsu no nosso país com maior sucesso. Então nós temos a entrevista aqui, ó, pra você ver, uma das primeiras entrevistas do grande Nelson Sato. Olha como é que tá o Nelson Sato hoje, gente. Ele, o filho dele, com stream lá no YouTube, trazendo Kamen Rider até de full time, já fazendo lançamento diretamente ali, ó, Japão, Brasil, né, através do canal no YouTube. E aqui mostrando, dentro de algumas perguntas aqui, por exemplo, você pretende voltar a trabalhar com licenciamento de séries japonesas? Nesse período, muitos desses tokusatsu já não estavam passando mais na televisão. Ou estava passando assim, fragmentado no canal ali da Rede Brasil, né, e tal, mas não estava com tanto afinco como era antes.
E nessas entrevistas aqui, tanto ele quanto o próprio Toshihiko Egashira, um dos grandes também responsáveis a trazer, ó, eles explicam aqui um pouco do contexto deles quando eles estavam trabalhando com locadoras. E foi através desse processo aí que vieram parar nas mãos deles, eles chegaram aí ao Japão, né, atrás de títulos como esses e caramba, bicho, tentaram ali bater de porta em porta, emissora em emissora, né, para poder passar os seus produtos, que já estava tendo um retorno ali, a galera já estava conhecendo, principalmente Changeman e Jaspion, nas locadoras ali em VHS em 87, ou seja, antes da sua estreia no ano seguinte, né, na Rede Manchete. Temos uma entrevista aqui também com o grande Adriel de Almeida, um mestre de Kung Fu, que emprestou o seu talento naquela época no circo Jaspion, o Circo Show, ó. Ele fazia o Jaspion, ele fazia o Change Dragon, ele fazia o Red Flash também, tá vendo? E aqui uma entrevista sobre ele e a sua participação nesse espetáculo, que durou muito, chegou a vir aqui em Minas Gerais, eu acredito que ali em 1989, eu até cheguei a ter a oportunidade de conversar com o mestre Adriel, hoje ainda, aí firme e forte no ramo de Tokusatsu, como fã, e também, né, o Kung Fu, a arte marcial dele, que ele demonstrava tanto em sua agilidade, suas habilidades, né, dentro das apresentações. Então aqui, entrevistas muito importantes de gente que já estava ali, ó, incentivando muito o Tokusatsu no Brasil. Nessa parte aqui nós temos mostrando as grandes séries que passaram na televisão. Muitas delas, como vocês bem sabem, a maioria na Rede Manchete. Então nós temos já aqui, ó, o Fantástico Jaspion. Nós temos também Esquadrão Relâmpago Changeman, Comando Estelar Flashman, Cybercops Policiais do Futuro, excelente série. Jiraiya Incrível Ninja, Policial de Aço Giban, Lion Man Branco, Lion Man Laranja, sendo que o que passou primeiro foi o Laranja. Metalder já na Bandeirantes, assim como os Gigantes Guerreiros Gogol 5, Machine Man. O Policial do Espaço Gavan passou na Rede Globo, o Detetive Espacial Charivan passou na Bandeirantes e o Gavan fez participação. O Policial do Espaço Scheider, que também passou na Rede Globo, mas as suas primeiras exibições eram em horários horríveis. Bycrossers, tá? Bycrossers Cam, Bycrossers Jim. Então, voltando aqui, ó, você lembra quem que é esse aqui, ó? Que eu perguntei para vocês. Quem que era esse aqui, o Bycrosser Cam ou o Bycrosser Jim? Vamos lá, só os que conhecem já sabem, tá? Isso aí já pegando aquela galerinha um pouquinho mais velha, tá, gente? E então nós temos aqui, ó, o Black Kamen Rider, como era escrito, como era falado, Kamen Rider Black aqui, tá vendo? Até mostrando também o ano de exibição original no Japão. O Kamen Rider Black RX, Guerreiro Dimensional Spilvan, que foi conhecido aqui como Jaspion 2, mas caramba, aquilo ali era só uma ideia de você poder pegar assim a carona do sucesso que Jaspion fez aqui. Defensores da Luz Maskman, a Estrela Fascinante Patrine, já um tokusatsu ali mais para um público feminino. Em algumas partes, alguns aspectos bem mais leves também, o ano de 1990, tá, a produção. Esquadrão Especial, o Inspector, muito bom mesmo, fez muito sucesso. E a super equipe de resgate Soul Brain. Infelizmente não tivemos a terceira série que veio logo a seguir ali, que era o Exadraft. Uma pena mesmo. Aqui sobre mais Tokusatsu nas suas outras versões, como eu disse, nas séries que foram lançadas em VHS. Aqui mostra até Soul Brain, mostra Kamen Rider Black RX, o Lion Man aqui, ó, Jaspion, Inspector, Changeman. Eu tenho até duas fitas VHS dos Changeman. Aqui os álbuns de figurinhas também, eu cheguei a ter os dois para falar a verdade. Esse aqui não era exclusivamente do Spilvan, mostrava Kamen Rider Black, o Spilvan e o Maskman, tá? E o do Cybercops também muito bom. O do Cybercops eu cheguei a escrever para a editora, solicitando os números que eu não tinha, né, das figurinhas. Eles mandaram para mim. Tem, né? Muito bacana o álbum, viu? Ele formava umas figuras lá bem grandes, em torno de 4 figurinhas, às vezes algumas 6. Esse aqui mesmo tinha uma formada em vertical do Spilvan com a sua Cosmic Blade, muito bacana. Nunca cheguei a ter do Jaspion nem dos Changeman. Uma curiosidade, quando lançava outros tipos de álbuns de figurinha que até você ganhava alguns prêmios, quando você formava uma figura ou então vinha
alguma figurinha para brinde, era que nelas que eu conheci antes de vir ao Brasil séries como o Inspector, né, a primeira vez quando o Fire até ainda não estava com o visor tampando o seu rosto. Aí logo tempos depois está lá ele passando na Rede Manchete. As histórias em quadrinhos, muitas delas adaptadas aqui para o Brasil com histórias originais, criadas aqui, né? Não é aquela coisa nada ligada à série. Nós temos aqui o Machine Man, Jiraiya. Teve quadrinho até dos Trapalhões satirizando o Jiraiya. Tá? Então assim, cara, em questão de produtos, não? Discos. Os discos aqui nós temos aqui uns exemplos. O Jiraiya, Flashman, o Jasper Spielman, cheguei a ter dos Changeman e infelizmente esse disco desapareceu. Mas eu ainda tenho, eu vou mostrar para vocês aqui, um disco também que tinha do Blackman, né? No caso, o Kamen Rider Black. Os programas de TV, onde passavam, né, os grandes tokusatsu, então tinha tokusatsu passando como eu disse, na Manchete, passou na Bandeirantes, passou na Rede Globo, até também, velho, na Sessão Aventura, tá? Nós temos aqui os brinquedos ligados, as máscaras, algumas delas as primeiras a saírem aqui, ó, quando estavam estreando na televisão, as máscaras dos Changeman, que vinha um kit, vinha a espada e o escudo do Change robô, mais uma máscara, né? Normalmente mostrava a máscara do Pegasus, né? E aqui falando um pouquinho, ó, por 5.500 cruzados, o Change Kit contendo uma máscara, tá vendo aqui, o distintivo dos heróis, espada e escudo do Change robô. 5.500 cruzados, gente, isso era uma graninha, viu? Isso era uma graninha ali em 1988, 87 ali, 88. Tá? Mas grandes artigos, ou seja, muitos desses produtos aqui, tudo, gente, sendo comercializados aqui no Brasil, referente aos tokusatsu, que já estavam ali, ó, mandando ver nas tardes. Já aqui nós temos ali mais um embatezinho, uma discussão, umas coisas ali falando sobre 1980, os anos 80 versus os anos 2000, as diferenças entre os tokusatsu dos anos 80 e os de hoje. Né? E nesse aqui está trazendo, cara, justamente o Hiroshi Watari, tá? Ao lado do ator Seiki Kurosaki, que fez o Jasper, aquele como Boomerman, ele aqui com a menina que fez a Lady Diana. E assim, uma das grandes diferenças que dá para se mostrar é em relação ao emprego dos efeitos especiais, né? Muito CG, se for comparar as outras produções que eram muito ali feito através de montagens, igual os próprios robôs dos Super Sentais, né? Era uma coisa assim mais ali de efeito prático do que o próprio CG, aquele tanto de efeitos especiais que existe, né? Assim, em massa, e foi só aumentando ali do início dos anos 2000 para cá. Então aqui eles falam um pouco sobre essas grandes diferenças. E também cria-se um certo aspecto até por favorecimento, de acordo com o fã, o que ele preferia ali justamente por causa desse excesso de efeitos especiais. Há muitos aqueles ali fãs do efeito prático, né? Aí aqui nós temos Tokusatsu Heroes 2005. Então, gente, muita coisa que estava passando no Japão, ali direto. Então nós estamos mostrando aqui, por exemplo, o próprio Kamen Rider, é isso mesmo, isso aqui é um Kamen Rider, é o Kamen Rider Hibiki, ali de 2005. Nós temos aqui também Ultraman Max da família Ultra ali, também a série, ela saiu ali em 2005, acho que ela veio depois do Nexus, o Nexus é de 2004, excelente série, viu? No mesmo ano, 2004, tinha saído um filme do Ultraman, e a série Nexus, ela é a sequência direta, porque o nome do filme era Ultraman The Next, muito bacana, recomendo bastante dar uma olhada, tá? Mas é um filme, viu? Agora, no Nexus, cara, acho que trabalhou muito bem também um jeito diferente ali. O Nexus mesmo, ele cai dentro daqueles Guerreiros Ultras que não tem aquela ligação com M78, mas não deixa de ser uma história muito boa, recomendo demais. Eu acho que vocês deveriam dar aquela chance, se vocês estão acostumados só ao Ultraman do Hayata, ao Jack, ao Tarô, ao Léo. Eu recomendo vocês darem uma conferida no Max, né, de uma nova geração de Ultramans, que não deixa a desejar, não. Ele bate muito ali também com quem já assistiu Ultraman Tiga aqui no Brasil, né, para você ter uma ideia
ali de como são suas aventuras, tá bom? Aqui nós temos a Shibuya, também uma série muito bacaninha, tá? Daquele período. Nós temos o grande Genshin Just Riser. Just Riser ali, ele é o segundo de uma trilogia, que o primeiro veio o Gran Sazer, que tem muita participações ali de atores e outras pessoas que fizeram parte de Cybercops. Aí veio logo em seguida o Just Riser, e depois dele ainda temos o Sizer X, que vale muito também, desde o visual muito diferente de Tokusatsu como a gente estava acostumado aqui, tá? E também as suas músicas maravilhosas. Tem até um encontro entre os três num especial, no YouTube você encontra. Aqui o Super Sentai da vez, que era Mahou Sentai Madiranger. Eu gosto mais do filme. A série ela é bem infantil, bem mais pegada, tem bem mais família também, todos aqui são irmãos. Tá? Tem um encontro deles com Decarendia, outra série Super Sentai maravilhosa da época, que vale muito, mas 2005 para vocês terem ideia. Aqui mais uma vez o Kamen Rider Hibiki, e de curiosidade, o Hibiki aqui na série, ele não falava Henshin. E no caso aqui, ele era um grande caçador de demônios, né? Ele era um Oni caçador de demônios. E caramba, infelizmente pra mim, os últimos episódios da série ela deu uma desandada, principalmente o seu final, cara. Mas no geral, ele tem uma forma definitiva muito legal, vale demais a pena aquela conferida. Tá? Ele tem uma forma também chamada Kurenai, que é uma forma toda vermelha. E a temática desse Kamen Rider, ele é um tocador de Takyo ou Teiko, né, aqueles grandes tambores. E ele usa discos, esses discos aqui ó, que se transformam em animais digitais. Olha pra você ver, hein? Tá, digitais, dá pra você ver bem aquela coisa de 2000 e pouco mesmo. Ele bate, ele tem um selo que ele pega e joga no monstro, e com esse selo ele aumenta, tem o símbolo dele, né? E ele começa a bater com, né? Eu chamaria baquetas, mas ele tem um nome mais específico, tá? Porque é um instrumento tradicional japonês. E quanto mais ele bate, ele libera uma energia até o monstro explodir. Vale aquela conferida com toda certeza. Sem contar também a sua trilha sonora e filme. Já aqui o novo brilho da estrela de Ultraman Tiga, que já tinha estreado ali em 2000 na Record. Aí aqui mostrando, né, personagens, né, protagonista, o grande aqui ó, o Daigo na época baterista da banda V6, que canta a música de abertura. A Rena, que na vida real é filha do Susumu Kurobi. O Susumu Kurobi, ele fez o Ultraman Hayata, fez o professor Kuromatsu de Kamen Rider Black, aqui no caso ela sendo uma das oficiais da Guts, que ali era a grande equipe especializada em enfrentamento a essas aparições alienígenas, né, para defender a Terra. E nessa parte aqui mostrando, né, cara, como que o Tiga veio para o Brasil, com uma grande participação do Marcelo Del Greco. Eu gostei desse nome aqui, ó, Monstrológico. Todos os monstros enfrentados de Tiga ao longo dos 52 episódios da série. Dos títulos originais, traduzidos estão em amarelo. Então já mostra aqui, ó, desde o número 1, o Goza, o monstro Goza, Melba, Gakuma, o Kirialen, esse Kirialen, ele reaparece depois, cara, bem mais arrebentado. Até aqui o 52, onde nós temos também o grande encontro de Ultraman Tiga com o primeiro Ultraman, o Ultraman que era o Hayata, né, cara, bem legal. Então vou deixar bem parado aqui, assim, se vocês quiserem dar depois uma pausa no vídeo, para dar aquela conferida nos nomes, tá ok? Dos monstros. Lembrando aqui, ó, desde o primeiro até o 52º, justamente ali em respectiva aos 52 episódios da série. E aqui justamente, ó, o Marcelo Del Greco, aqui com uma pequena entrevista, né? Marcelo Del Greco, ele já tinha trabalhado ali na revista Herói. Depois ele trabalhou na revista Henshin, tá? E depois se tornou editor dos mangás da editora JBC, e tá por aí até hoje, firme e forte. Tive o maior prazer de fazer uma entrevista com ele, na época foi até de pandemia, e ficamos amigos, o que pra mim foi uma honra. De vez em quando eu troco umas ideias com ele, é um cara muito, muito ocupado, com toda certeza, mas muito atencioso quando a gente manda mensagem e tudo mais, tá? E aqui mostrando mais algum pouco, assim, né, do
do universo de Tiga, explicando sobre um herói que vale por 3, pelo Tiga ter suas 3 formas, né? Ele tem a normal, tem a Power Type, seria uma vermelha, ele tem a Sky Type, seria a azul, que ele fica mais rápido, e a vermelha, ele fica mais forte, tá até aqui, ó. E quando ele tá na sua forma normal, né? Ele usa ali de tudo um pouco, de toda a sua total capacidade. Anime Friends, grandes heróis no Brasil. Tá? Neste ano, o evento Anime Friends receberá os 3 maiores nomes dos temas de seriado japonês: Hironobu Kageyama, Akira Kushida e Takayuki Miyauchi. Simplesmente, cara, bicho, um dos maiores cantores. Pegou uma nata que legal demais, principalmente para nós, fãs das músicas de Tokusatsu. A Giodai, ela fez uma pequena entrevista, né, rápida com os 3, em que a gente mostra aqui, ó, algumas respostas em relação aconteceu alguma situação inusitada que ficou na memória de vocês. Quase que eles perdem um voo lá nos Estados Unidos, na volta. Quando eles começaram a cantar músicas de super-heróis, aí aqui, ó, respectivamente, o Hironobu, o Akira e o Takayuki. Existe muita diferença entre os temas de anime, tokusatsu e games. Aí aqui, né, cara, tem as suas particularidades, pois é a resposta pessoal de cada um, tá? Que lembranças vocês guardam desses programas que marcaram a época também aqui no Brasil? Aqui o Hironobu fala que Changeman foi minha estreia como cantor de temas de anime e tokusatsu. Aí que legal. No Akira Kushida, na época, o Kenji Oba, ator que interpretou a versão civil do Gavan, e ao Akiko Kano, né, que interpretou a Mimi, né, foram assistir a gravação do policial do Espaço Gavan. Nos demos muito bem. Quando vi pela primeira vez ele na armadura, eu achei muito legal. E o Takayuki falando aqui, né? Incluindo também o RX e os 3 Rescue Heroes, guarda lembranças fantásticas. Ouvia muita gente que estava mal, seja por doença ou por algum sofrimento que vinha passando, dizendo que ouvindo as minhas músicas ganhavam forças para melhorar. Pô, cara, que bacana, velho. E realmente, gente, caso vocês não tenham esse contato, recomendo demais vocês conhecerem um pouco mais sobre o trabalho dos 3. Atualmente, agora ano passado, o Takayuki estava internado, mas graças a Deus ele já estava se recuperando e vendo aí já a situação para ele voltar para a sua agenda de shows. Isso aconteceu também com o Kushida no ano passado, mas lá início, a metade do ano, mas graças a Deus também ele está aí recuperado. E isso aqui falando justamente do Anime Friends de 2005, que já estava com as datas ali, ó, 14, 15, 16 e 17 de julho, na faculdade Uni Santana. Aqui falando um pouco sobre a P-Production Files volume 001, desde Vingadores do Espaço e Spectrum-Man, uma distribuidora, né, que não apenas produziu o Spectrum-Man, nós temos aqui o próprio Goldar, e aqui contando mais sobre a história dessa produtora, né? Aqui falando sobre Vingadores do Espaço e Spectrum-Man, o Grande Caras, mas o dublê aqui, ó, que faz o Spectrum-Man, esqueci o nome desse monstro, cara, que tinha uns monstros Spectrum-Man bem... Esse aqui é um dos mais conhecidos, né, do monstro semáforo, como que ele foi criado, a concepção dele no mangá também, os fins ali, tanto do mangá quanto da série, tem ali umas diferenças, tá? Mas vale muito a pena você dar aquela conferida na história escrita, porque o Spectrum-Man estava saindo ali na década de 70, o seu mangá, quase que simultâneo também com os episódios da televisão. E, cara, Spectrum-Man marcou uma geração bem distinta aqui no Brasil. Dentre quem vos fala aqui, por exemplo, cresceu vendo Spectrum-Man. É o meu herói favorito? Não. Mas para mim é inesquecível, com toda certeza. Monsters Studios 001 falando aqui, trazendo sobre o design de personagem, o Yutaka Izubuchi, mostrando aqui, dentre muitos outros personagens, ele fez personagem do Hakkaider, o Gauss de Flashman, lá Deus, a Diabólica Nephilim. Aqui mostra até os designs dele, cara, com a Diddle de Record of Lodoss War e demais, que aqui só mostra, gente, né, conceptions, desenhos, né, aqui o Dr. Keflin, tá vendo? Mostrando aqui o grande Yutaka Izubuchi, né, o nome de estreia desse ilustrador, mangaka, desenhista e mecha designer. Olha pra você ver, bicho, que o camarada faz, ó, desenhista de robôs, naves, veículos, equipamento e quaisquer design, conceitos visuais de personagens, incluindo as roupas dos heróis e de suas identidades civis, personagens de apoio e etc.
Tem uma coisa que fala nessa partezinha aqui que é verdade, né, cara? Bem aqui, quer ver? Eles nunca são notados, ficam trabalhando nas sombras, bolando criaturas bizarras e perversas como uma forma de extravasar sua raiva por não terem seus nomes divulgados por mais de alguns míseros segundos durante os créditos da respectiva série. Brincadeiras à parte, o trabalho dos character designers é crucial para o sucesso ou fracasso de um projeto, o que é verdade. E aqui ele já começando a trazendo, né, um dos grandes artistas do ramo. Aqui fechando, cara, trazendo o Hironobu Kageyama, trajetória recompensada. Os temas de Tokusatsu, especialmente os da série Sentai, são muito especiais para mim. Isso porque cantei vários. E, cara, dentre eles, gente, caso não saibam, Hironobu simplesmente cantou também, se não a maioria das músicas de Dragon Ball, desde ali do anime e jogos também da franquia de Goku e companhia. É mole? Eu tive a capacidade, eu tive a felicidade de vê-lo ao vivo a primeira vez, foi em 2010, quando ele veio em Minas Gerais, lá na UniBH, veio ele, Ricardo Cruz, o Hiroshi Kitagami também, na época veio até o Marcelo Campos, grande dublador de Mudiares, num showzaço, já era fã dele desde moleque, com as músicas dos Changeman, só depois que eu fui saber o nome dele melhor, saber mais sobre ele, né, que pô, fiquei mais fã ainda, e o cara tá aí até hoje. Fechando aqui, nós temos mostrando umas curiosidades sobre Criatura Bizarra 01, Bug Bird, série de origem, Ninja Transformação Arashi. Esse bicho muito feio, cara. Nós temos aqui a Criatura Bizarra 02, o Mantor do Diabo, da série Lion Man, né? Imagens constrangedoras é aquela imagem que dava para você ver muito bem o Yangeran, o dragão da Arrandes, quando estava pousado, em alguns ângulos lá dava para você ver como que era o bonecão e a bonequinha. É danado, cara. Tá. Vamos nos divertir bastante de novo. Aqui se encontra o Bosca, o Pinman, né? E Gomes, 3 monstros clássicos da Tsuburai Productions num momento patético, cara. E, cara, principalmente o Pinman e o Bosca, eles fizeram várias participações em outras séries de Ultraman. Infelizmente, né, cara, como eu disse, assim, uma revista, uma edição que pra mim prometia muito sobre notícias de Tokusatsu, que daria mais notoriedade em relação a como que estava o Tokusatsu ali, principalmente fora, né, do Brasil, como estava no Japão, as suas séries, com certeza eu acredito que eles iriam falar alguma coisa também de Power Rangers, afinal de contas, várias das séries Super Sentai estavam ali tendo a sua adaptação para o público americano. Eu já estava imaginando que teríamos mais coisas, né, em outras revistas Gyodai. Aí eu já não sei dizer se por um acaso a não continuação da revista pode ter sido pelo como que estava o mercado de impressão na época, se o custo estava valendo a produzir a revista. Nós já tínhamos ali ainda saindo muito das revistas Ultra Jovem, tinha a revista, eu acredito que a Animedor também, a própria Animax, né? E aí eu não sei se bateu ali em relação à questão financeira a não continuação. Mas como primeira edição, velho, valeu muito a pena, principalmente pra galera que é dessa geração. Tem uma turma, eu sou dessa turma, por exemplo, que é uma geração bem antes e tal, mas para mim foi muito bem-vindo esses grandes heróis japoneses para o Brasil, e teve seu grande sucesso, tanto que isso aí marcou a origem de muitos fandom que estão por aí até hoje, em seus ferrenhos debates, né, sobre a sua visão para os Tokusatsu, qual que é o seu Tokusatsu favorito e tudo mais. Mas, caramba, não deixam de ter jamais uma grande importância. Então eu parabenizo muito aqui a iniciativa do Ricardo Cruz e companhia quando eles lançaram essa revista. Tá? Não sei quantos exemplares saíram, mas eu tenho 2 dela, viu? Que valeu demais aquela conferida, e compartilho com vocês aqui curiosidades sobre. Um cenário ali de 2004, 2005, gente, como que tava aqui, você faz agora um comparativo a 21 anos depois. Como que tá o nosso cenário de Tokusatsu? Voltou aí, ó, a ter Tokusatsu dublado oficialmente no Brasil via YouTube, tá? E também os grandes acessos que temos. Hoje em dia,
né, o grande alcance que temos para também assistir e conferir mesmo que você nunca tenha visto. Vale aquela olhadinha, tá bom? Aquela espiada se você gosta de heróis japoneses e querem entender um pouquinho mais. Valeu? Agradeço demais por estarem comigo aqui. Logo, logo, lembra, tá? Eu vou estar voltando a falar da revista Herói. Viu? Tô aí tirando um tempinho para falar delas e tal. Estamos aí em janeiro, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido bastante. Valeu? Um grande abraço para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e vamos que vamos. Já estamos com quase 1000 inscritos. Bora ajudar aí. Valeu!